nome do Senhor. Porque dele, por meio dele, para ele, Aleluia. são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor na sua vida. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós. Nunca foi. Nem sobre o que podemos fazer. Não será. Tudo Sobre Jesus, tudo para Jesus. Aleluia. Não, nunca foi sobre nós. Nunca será. Nem sobre o que podemos fazer. Aleluia, Senhor. Tudo sobre Jesus, tudo para Jesus, Jesus. E quem sou eu? O que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre Jesus, tudo para Jesus, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre Jesus, tudo para Jesus, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre Jesus, tudo para Jesus, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre Jesus, tudo para Jesus, Jesus. Jesus é santo, 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 santo. É tudo sobre Jesus, tudo para Jesus, Jesus. Aleluia. Senhor é santo, 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 santo. É tudo sobre Jesus, tudo para Jesus, Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo. É tudo sobre Jesus, tudo para Jesus, Jesus. Senhor é santo, santo. Senhor é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É tudo sobre Jesus, tudo para Jesus, Jesus. Aleluia. Obrigado, equipe do louvor. Deus abençoe vocês. Obrigado, Fábio. Obrigado, Ayara. Poder sentar, igreja. É tudo sobre Jesus. É tudo para Jesus. Quem sou eu? É verdade? Não precisa não. Obrigado. Quero agradecer ao departamento de mídia, marketing, aí, o pessoal que nos possibilita projetar aqui a Bíblia numa versão única. Mas, professor, eu posso baixar aqui a minha Bíblia no celular aqui? Pode. Se você ficar entrando em rede social, que é um raio no celular, vai queimar isso aí. Quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. E eu espero que Deus fale com você. Ele falou muito comigo. E eu quero ser bem didático para que você compreenda o que nós viemos fazer aqui nesta noite. Amém? Ampliando limites. Meu amado, cada um tem um ritmo de aprendizado. Você sabe muito bem disso. Na escola, alguns são bons em humanas, outros são bons em exatas, na verdade. Mas aí, na verdade, é uma questão de você encontrar uma maneira de ensinar aquele que é de humanas, pensa que é de humanas, a entender um pouco mais exatas. A didática é fantástica. Você vai buscando na dificuldade do aluno uma maneira diferente de explicar, já que você tem o conhecimento parcial. E eu quero pensar com você sobre esse assunto. Ampliando. E você tem que sair daqui hoje diferente. Você tem que sair daqui pensando no seu limite físico. Essa carcaça aqui
Tem um tempo, tem que cuidar. Você tem que entender isso, você tem que cuidar do seu físico. Uma outra coisa, você tem que entender que tem um processo mental que você tem que entender que você tem um limite. O problema é que você quer fazer muita coisa num curto espaço de tempo. E eu aprendi que você quer fazer muita coisa, acaba fazendo tudo ruim, mal feito. Escolha poucas coisas e faça bem. E outra coisa, o seu limite espiritual. Que você tem que entender essa tricotomia. Que você precisa se alimentar espiritualmente para que você tenha uma boa leitura mental das coisas e conserve o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, sadio. Bom, se você é didático, quero saber o seguinte, já sei aí, de uma pelo menos eu sei. Qual é a história do seu herói favorito? Vamos ver. Quero interagir com você, fica à vontade para falar. Por exemplo, quando eu era criança, tinha esses desenhinhos aí, ó. Batman, Mulher Maravilha, Arqueiro Verde. Hã? Não é, na verdade, nós, quando a gente não cresce assistindo isso aí, o Batman, tem até aquela, não é isso, aquela musiquinha, ainda saía, plá, não tinha nenhum efeito. O cara dava um soco e saía assim, blá, é um soco que ele está dando. Saiu, não é isso? Lembra disso? E aí, pessoal, falando sério, ó, assim, se você está na igreja perguntando qual é o seu herói favorito, é que faz parte, faz ou não faz? Essa semana eu fui assistir lá o Flash ou The Flash, que fala? Flash, não era The Flash antes, ou não? Bom, enfim, é Flash. E aí uma história maluca, volta no tempo, conserta tempo, não conserta tempo, volta para cá, volta para lá, mas eu gosto disso. Eu sou fã desses filmes assim, para dar uma viajada, uma relaxada, né? Mas eu sei que é tudo ficção científica, e o homem mesmo assim, eu sei que tem que estar tentando aí mexer no passado. E eu quero dizer uma coisa para você essa noite, que Jesus não está interessado no seu passado, não. Não dá para mudar o passado, não. É daqui para frente. Certo? Mas aí, qual é o seu favorito? Mateusão, qual é o seu? Flash, também. Que mais? Quem mais é o Flash? Deixa eu perguntar. Não, peraí, deixa eu mudar. Deixa eu pegar aqui, ó. Daquele grupinho ali, deixa eu selecionar alguns mais conhecidos. Que está na mídia aí, né? Ó, daquele grupinho lá, eu selecionei alguns. Certo? Aí você fala assim, o meu não está aí, não. O ruim, você está em casa assistindo esses filmes, aí a sua esposa olha para você. Meu pai. Cada um tem um super-homem que merece, né? É isso aí. Aí, ó, você estava brincando, eu sou o Groot, né? Tem lá dos Galáxia. Ai, meu Deus. Você fala, meu, que esse cara tá falando no culto domingo à noite, essas coisas, né, meu? Não me critica, não. Acompanha a visão. Aí eu vou mudar. Vamos para Marvel. Aí tem mais aqui, entendeu? Aí tem esse cara aí que queria ser o Deus, Thanos, né? Eu tenho todos, viu? E meu filho me fez comprar em ordem crescente tudo lá. Tenho lá os DVDs, é muito legal. E aí, voltou para cá. Ah, outra coisa. Volta para cá. Já estão pensando nas próximas histórias. Estão ou não estão? Já. Aí tem o pós-crédito, né? Que eu fui descobrir uns anos atrás que tinha pós-crédito os filmes. Eu não tinha antes, mas assim. E aí, assim, eles já estão pensando na história. Quer dizer, existem os bastidores da Liga da Justiça. Já estão pensando em quem vai ajudar, quem na próxima trama, não sei o que vai dar, mas estão pensando já. Certo? Vão trocar ator, vão tentar colocar modernidade lá, colocar um beijinho gay aqui, um beijinho gay ali, vão tentar fazer tudo isso. Vão tentar mudar tudo. E para a gente está tudo bem. Está tudo bem para a gente. Desde que não seja no meu reinado, meu filho que se vire. Isso é bíblico, tem um rei que falou isso. Mas estão lá, estão pensando nas histórias aí, e eu vou assistir, desde que não tenha mudado essas coisas. Se for história legal, eu vou. Se souber que tem alguma coisa lá, não vou. Certo? Ok, e aí, mesmo assim dos Vingadores, quais os bastidores? O que o Capitão América já era, né? Aposentou, mas assim, aí vamos substituir, vamos colocar outro. Eu quero que você entenda que tudo isso faz parte da nossa vida.
A gente sai daqui e lá no emprego, não vem me perguntar, como é que foi o culto ontem à noite? Você assistiu? Marvel, você assistiu? Ninguém pergunta muito assim para você, como é que foi o seu culto, quem é seu herói de verdade? Fisicamente, o meu herói faleceu alguns anos atrás, que é meu pai. Meu pai é o meu herói. Nossa, é meu pai, faleceu. Fumou durante 40 anos, morreu de câncer, deixou de fumar uns 25 anos, mas o câncer já tinha pego lá, morreu de câncer do pulmão. As consequências ficaram. Mas eu tenho algumas cenas do meu pai, assim, que eu entro no quarto, assim, ele está sentado, rezando. E eu entro bagunçando tudo, derrubando tudo, né? E aí ele olha para mim assim e continua, me ignorou. Continuou orando, eu falei, nossa, que lindo. Quer dizer, muito lindo. E aí depois, não apanhei não, continuou lá, dessa vez eu não apanhei. Enfim, dessa vez não. Mas é meu herói. Tem pessoas que marcam a sua vida. O meu herói na fé também, meu pai na fé, o pastor Otávio faleceu. Ele que me ensinou muitas coisas. Me ensinou que não podia jogar no bicho. Me ensinou que não podia ter um namoro promíscuo. Tive que romper o namoro. Eu já era adulto. Estou completando 30 anos, vou fazer 30 anos agora. Então, muitas outras coisas, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Não foi ele que me convenceu. Ele foi me dando diretrizes e o Espírito Santo de Deus, no momento, tomou meu coração e começou a me mostrar as coisas. E hoje eu posso compartilhar muitas coisas com você, né? Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Bom, e a nossa vida? Como é que está? Existem os bastidores da nossa vida. E Deus me mostrou um texto muito conhecido, compartilhado até antes de começar o culto, estava conversando com o China ali, e na conversa de corredor da igreja, ele falou, poxa, se eu estou lendo tal livro, e aí aconteceu tal coisa. Eu falei, meu, você continua assim, você está no caminho certo. Sem ele saber, ele estava falando do texto bíblico que nós vamos ler hoje. E ele falou, eu falei assim, depois você assiste na sua casa. Por quê? Você vai assistir depois. Aí eu falei assim, continua, você está no caminho certo. Por quê? Porque Deus está te usando para transformar a sua família, a sua vida, a sua história. E Deus confirmou o texto com ele. Deus faz essas coisas, tá, irmão? Não foi nada combinado. No livro 2 Reis, capítulo 6, tem uma história muito interessante. Eu quero ler com você 7 versículos que diz o seguinte. Os discípulos dos... Só vou ler, tá? Depois a gente vai meditar. Os discípulos dos profetas disseram como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse, pode ir. Pode ir. Então um deles perguntou, não gostaria de ir com os seus servos? Eliseu, sim, ele respondeu. E foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. E foi com eles, o Eliseu. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou, ai meu senhor, era emprestado. Não dá para ver essa cena lá, você tem que imaginar. E aí, o homem de Deus, o Eliseu, perguntou, onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo ferro flutuar. E disse, pegue-o. O homem esticou o braço e Essa história, meu, você fala assim, é uma história da Bíblia. Você sabe por que nós temos muitos problemas hoje entre nós, irmãos aqui da igreja, entre família? Porque a gente não lê. São histórias que já aconteceram no Antigo Testamento, que os nossos irmãos passaram por elas, e que nós estamos passando por algo semelhante muitas vezes, e a gente não tem direcionamento. Por quê? Porque a gente não lê. E Jesus falou, o meu povo lhe erra, porque não conhece as Escrituras, e nem o poder de Deus. Essa história acontece há quase 3.000 anos atrás. Mas a palavra de Deus, ela é imutável. Você não vai tirar nenhuma vírgula dali se você não quiser ir para o inferno, meu filho. Vai lá, mexe lá. Atualiza ela.
Faz o upgrade. Vai direto. E aí, há 850 anos atrás, se você começa a ler a história, você vê que o rei Israel tinha 12 estados, vamos pensar assim. E naquele momento, a Síria era vamos dizer assim, o país da vez, a potência do momento. E a Síria, ela andava para cima e para baixo, nos países, os países pagavam tributos. Elas iam lá nos países pegar o que tinha que pegar, ninguém falava nada. Se você ler o capítulo anterior, que é o capítulo 5, o Naamã foi curado lá. Uma das servas que eles levaram de Israel para lá, dá a dica. Nós já lemos essa história. Eu não li. Lê aí, são meia hora se lê. Você fica sabendo da história. Mas a Síria está lá. Israel, o reino do norte lá em cima, que são as 10 tribos, estava sendo liderada pelo rei Jorão. E esse cara, esse rei, ele não tinha um temor a Deus. Igual muitos de nós aqui. A gente não tem temor a Deus. E como eu falo temor, não é um medo. Pode ter um pouquinho de medo mesmo. Mas é que hoje, Jesus pagou o preço, né? E nós, hein? Estou me colocando nós, hein? E nós ficamos mais à vontade para dar umas pecadinhas, sabe? Errar ali, Deus é amor. Está tudo colocado na sua conta. Sabe aquela cadernetinha lá do seu Manuel, que seu pai comprava há muito tempo? Quem é dessa época aqui? Nós, não é isso? Está tudo lá. No final do mês, você vai lá e o seu pai vai lá e paga. Tudo bem. A nossa conta já está lá paga, viu? Mas tudo que está fazendo está sendo escrito no livro da vida. Está lá. Só que quando você aceita Cristo, a conta paga. Pagou a conta. Pagou. E não tem essa mais. Se Jesus é o seu credor, não tem mais por que você ficar buscando crédito em outro lugar. É por isso que ele fala, não coloque diante de mim outro Deus. Eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus. E dá uma série de preceitos para nós caminharmos. Mas, enfim, esse rei, esquece. Ele não temia Deus, fazia só tranqueira, coisa errada, fazia aliança, buscava outras coisas, e estava lá. Uma outra coisa, a Síria havia um ambiente de paz. Não tem guerra. Olha que perigo, não tem guerra. Não tem guerra, mas o inimigo entra e sai a hora que quiser da vida deles, de Israel. Você está em paz, né? Está em paz? Ô, Jorão, está em paz? Não pode. A Síria vai entrar e sair da sua vida. Vai levar filhos escravos. Entre aspas. Mas entra e sai. Você fica pagando pedágio. Está tudo bom. É só você ler. Mas eu não estou dizendo também que essa visão que nós vamos ler hoje é a única. Deus pode te dar uma outra visão sobre esse capítulo. É fantástico. E quando Deus der a oportunidade, você vai compartilhar com alguém. É que hoje Deus pediu para eu falar com você sobre isso. Que Ele é o Deus que cura. Que Ele é o Deus da providência. Ele é Deus que sabe todas as coisas. E que Ele, mais do que você possa imaginar, Ele é o Senhor da história. Quero refletir com você. Tem uma coisa que eu busquei, eu não achei na Bíblia. Eu tenho que compartilhar com você. Os discípulos dos... Nós não somos uma igreja de discípulos que temos a obrigação de gerar discípulos diante da estrutura, da essência da palavra de Deus. Não é isso que está falando? Você acha que isso é novidade? Não é novidade sua. Não é exclusividade, nunca será em relação ao Evangelho. Então existiu uma escola, olha que lindo. O profeta da vez é o Eliseu. Ponto.
Vocês vão ver que interessante. Só que aí, naquele período, naquele momento, a Bíblia vai falar de uma escola de profetas. E a Bíblia é tão perfeita na língua portuguesa, que a gente gagueja às vezes, né? Mas olha só, os discípulos dos... Ih, tinha mais de um. Mas qual era o da vez? Qual era o da vez? Ganhou destaque ali, porque Deus quis. Porque Deus levantou você. E a hora que Ele quiser, Ele vai colocar você em qualquer lugar para levar a palavra dEle. Porque Ele é Deus. Quem é você? Como diz a canção, nós não temos nada para oferecer para Deus. Sem Deus nós não somos nada, ninguém. A obra é de Deus. Olha que lindo que Deus vai fazer. Existia uma escola dos profetas. E os discípulos dos... Os alunos, os discípulos dos profetas. Eles olharam para o Eliseu, estavam ali na escola, olha a visão deles, olha que lindo, olha só, Senhor Eliseu, você não está vendo? Como o senhor está vendo? Como o senhor está vendo? Como o senhor está vendo? Você não está vendo onde você aprende, onde você busca as coisas? Aí, é muito lindo isso. Aqui nós temos pessoas separadas por Deus. Você que está aqui, você que lê a palavra, você que ouve a palavra, você que busca Deus. Foi Deus que escolheu, não foi você. Jesus revela isso em João. Foi eu que chamei vocês, foi eu que vos escolhi. Não foi vocês que me escolheram. Olha que lindo. Então eu quero profetizar nessa noite, que nesse lugar tem homens, pessoas separadas por Deus. Aqui é o nosso quartel-general da Liga de Jesus. Não é os vingadores, é os servidores. Mas Deus é vingador, hein? Ei, quando Jesus fala, ore para os seus inimigos, pelos seus inimigos, é que ninguém pode mexer com você. Ele é um Deus zeloso, Ele te protege. Então, quando Ele fala, olhe pelos seus inimigos, porque eu estou de olho nele, estou dando uma chance para ele. Ele quer te derrubar. Ora por ele, converse com ele, se aproxima dele. Ame-o. Porque se não der liga, já era. Olha, estou falando sério isso, hein? Conhecimento de causa. E aí, ali é um local de homens separados. A igreja é isto. Esse local é a escola dos profetas. E graças a Deus, está ficando pequeno. E aí Deus começa a levantar pessoas para olhar. Olha, você está vendo? Você está vendo? Sim, estou vendo. Agora Deus vai mexer na estrutura. E aí, olha só, mas tem que ter pessoas de visão. Só aqui é muito lindo essa relação de pertinência dos discípulos. Ele fala assim, olha, você está observando que está crescendo, né? Tô. Então ele fala assim, olha, está pequeno demais para nós. Existe uma relação, olha, está pequeno demais para nós. Nós queremos crescer. Nós queremos expandir o reino. Estão vindo mais pessoas, mais discípulos. A nossa escola está ficando famosa. Até agora estava escondida na Bíblia. Então, quando um desses discípulos fala, ele demonstra uma relação, olha, eu pertenço a essa escola. Está crescendo, está crescendo, está crescendo. Eles estão com vontade de crescer e compartilhar. Esse sentimento cristão tem que ter em mim, tem que ter em você. Nós temos que ter um local para nos alimentar, que é o nosso quartel-general, onde Deus falará com o grupo, dará as diretrizes. E Eliseu está ali ouvindo. E é muito lindo que ele fala assim, olha só, e a proposta não sai do líder. A proposta não sai do Eliseu. Porque muitas vezes nós estamos, mesmo os líderes do Novo Testamento, que reúnem lá, olha, seguinte, nós vamos cuidar da oração e nós vamos dividir a obra aí para que vocês levantem pessoas para ajudar. É isso o livro de Atos, não é isso? Nós vamos cuidar da oração, da palavra. Mas, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo depois tem um trabalho para ir corrigindo as coisas, de
de princípio, de atitudes. E eles começam a, não pode largar, não pode deixar só na mão dos discípulos. É o que Eliseu vai fazer. E dá a impressão nesse diálogo que não dá para ver as expressões agora, mas olha só, ele fala assim, o discípulo, vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de... Observe que é o pensamento de um que está refletindo o pensamento de todos com propósito. Vamos lá, vamos lá, lugar. E aí eu pensei o seguinte, a visão da fonte. Onde você vai buscar os seus recursos? O Rio Jordão, sinônimo de vida, de renovação. Nós temos que ter a visão da fonte. E a nossa fonte é Jesus, não é? E ele dá, mestre, ele fala assim, olha, ele fala assim, mestre, vamos ao Rio Jordão. Lá nós podemos individualmente, cada um. Jesus é a fonte que tem que alimentar individualmente. E se nós estivermos perdendo a referência da fonte, nós precisamos alertar, ei, vamos buscar Jesus. Ei, vamos buscar Jesus. Ei, vamos buscar Jesus. Vamos buscar Jesus. Vamos buscar Jesus. Ele é a fonte. Se você buscar apoio, isso é bíblico, eu te mostro. Se você está passando por uma vontade, e você for buscar o conselho de alguém da sua idade, ou de alguém que não tem uma experiência, que talvez não tenha passado por lá, por aquela situação, ou não busque a solução na fonte, ele vai fazer você pecar. Eu estou falando isso dentro desse contexto, porque vocês lembram dos filhos do Davi, Absalão lá? Vocês lembram da história? Que ele disse que estava apaixonado pela mulher, pela irmã, fingiu que estava doente. Então, às vezes a palavra não é tão eficaz na sua mente, na sua vida agora, porque eu estou lembrando de algumas histórias que talvez você fale, não tem nada a ver com isso, nem sei qual é a história. Você precisa arrumar tempo de ir para a escola dos profetas. Você precisa se alimentar. Nós precisamos compartilhar alimento nos passos verdejantes. E Jesus é a fonte do alimento individual, porque esse discípulo que não tem nome, ele fala, olha, vamos lá, cada um de nós poderá cortar um tronco. E olha só que lindo, cada um de nós poderá cortar um tronco, para nós construirmos um lugar para que todos usufruam. Não é esse o pensamento dele? Mas a Bíblia é muito linda essa passagem agora. Ele fala assim, o Eliseu fala, pode ir, pessoal. Pode ir. Tamo junto. Não, mas assim? Pode ir. Pode ir. Está aprovada a ideia. Não está aprovada a ideia? Está aprovada. Ele falou, pode ir. Deus aprovou. Olha, é uma causa coletiva, onde todos vão trabalhar. Mas deu a impressão que o Eliseu tinha outras coisas para fazer. Estou falando sério. É muito lindo esse texto. E aí, um deles perguntou, você não gostaria de ir com a gente? Você não gostaria de ir com os teus servos? Vamos junto. Vamos ser líder. Não chefe. É lá. Ele fala, vamos junto. Não é isso na empresa? As empresas são assim às vezes. O cara vai lá, oi, cara, é assim que faz, vem aqui, ajuda, põe a mão na massa. É isso, é muito lindo isso. Tudo faz parte de uma obra. Deus escolheu todos. O da vez agora é Eliseu. Mas o discípulo ainda falou, vamos lá com a gente. Vai ficar registrado na história que você foi lá cortar lenha com a gente. É muito linda essa história. Deus te chamou para uma obra. E essa obra, ela é imensurável. Nós não podemos limitar a ação de Deus na sua vida nem na minha vida.
Mas nada acontece por acaso. Você não aprende a palavra de Deus por acaso. Deus está te preparando, Deus está te conduzindo, Deus está te colocando em lugares onde você tem que brilhar. E aí o Eliseu fala, sim, respondeu ele. E eles foram ao Jordão. E isso é um pedido, na verdade, foi um pedido de segurança. Porque eu sei que você fala, poxa, eu sou cristão, mas eu queria tanto ver Jesus fisicamente. Pô, fala, quem não gostaria, hein? Jesus, vamos lá, vai. Vamos do meu lado. Aí Jesus fala assim, vamos lá, tô do seu lado. Ó, tô do seu lado, tô do seu lado. Vamos fazer o seguinte, olha, vamos fechar, eu vou morar dentro de você. Fechei. Está em João, no Evangelho de João. Que o Espírito Santo de Deus habitaria entre nós e moraria em vós. Pronto. O problema é que se você não alimentar seu espírito, se você não buscar o alimento da palavra de Deus, parece que é uma coisa surreal. Parece que isso nunca vai acontecer. Parece que são os bastidores do novo filme da Marvel que está sendo tramado. Não sei. E na verdade, o Espírito Santo de Deus, ele habita em mim e habita em você. E nós precisamos entender isso, que é o mesmo Deus sobre tudo, por todos, em tudo. Mas a presença de uma liderança, do seu líder, onde você estiver, é muito legal, dá mais segurança. Porque é como se Deus colocasse homens específicos em lugares, em escolas, e colocasse alunos para ser orientado, educado. E, ó, vamos junto, vamos junto, vamos junto, vamos junto. É muito lindo. Ontem nós tivemos uma reunião, e aqui foi muito lindo, porque assim, você pode se manifestar, mas assim, nós não podemos esquecer que a obra é de Deus, que Ele está no controle de tudo. E que às vezes alguém dá um aviso aqui, avisa ali, opa, para fazer o quê? Passar a régua, opa, volta aqui. Vamos lá para o Rio Jordão. Vamos lá se alimentar. Vamos lá cortar o que nós temos que cortar, mas vamos juntos. Cada um pega o seu machado, cada um pega a ferramenta que tem, cada um faz a sua parte. Vamos juntos. É muito lindo isso. E aí, você precisa, quando você chega no local, você tem que ter um projeto em mente. Porque se você não tiver um rumo, um destino, um planejamento, um objetivo, qualquer caminho serve. E eles vão até lá com um projeto de ampliação de uma estrutura que já está na cabeça deles, e eles começam então, cada um usar a ferramenta que tem. Ou não. Mas se a obra é de Deus, preste muita atenção, a sua vida é uma obra de Deus. A sua vida está em projeto, esse projeto não tem fim. A cada dia é uma reforma nova. Aí quebra o piso, tem que trocar o piso. Aí acontece alguma coisa na sua vida, você tem que passar lá uma massa. Na sua vida é isso, vão acontecendo coisas que você vai reformando, construindo, e você fala, poxa, a vida ainda não acabou e nunca vai acabar. Quando você pensa que não, acontece outra coisa, acontece outra coisa, acontece outra coisa para o seu crescimento, para o seu fortalecimento. Você precisa identificar o que é necessário, o que está sendo necessário você buscar na fonte Jesus Cristo para restaurar a sua vida. Está precisando de reforma. A sua vida está precisando de reforma. A minha vida está precisando de reforma. Vamos pegar esse texto para você entender. Está tudo bem no emprego? Coração grato a Deus. Peça inteligência, visão, para que você continue prosperando, para que você continue agindo de uma maneira digna, para não desonrar a Deus. Está tudo bem na escola? Tá, mas pode melhorar. Estude, não cole, compartilhe conhecimento. Deus vai colocar pessoas para te ajudar. Está tudo bem no casamento? Ore. Busque a fonte.
Deus vai enviar pessoas para te ajudar, para te auxiliar. Deus vai mudar a sua vida. Vocês precisam juntos ajoelhar e buscar a fonte. O Deus da fonte. Mas tem que saber o que é necessário. Se você não souber o que é necessário, você vai se perder. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, que um deles estava cortando o tronco. Ficou ruim aqui, né? Ou não? Desculpa, é que eu coloquei uns destaques ali. Porque assim, ó, aconteceu que eles estavam trabalhando. Quantos tinham? Quantos tinham? É igual aquela pergunta, quer ver? Você não pode falar, nem você. Vou perguntar assim para você, quantos filhos Adão e Eva tiveram? Gabriel? Gugu? Quantos? 3, certo? Certamente que não. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, versículo 4, Gugu. Vai. Abre aí. Abre a sua Bíblia. Abre aí. Conecta a sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, versículo 4. Vai. Vai para a escola de profeta. Abre aí. Vamos. Abre a sua Bíblia, todo mundo. Gênesis capítulo 5, versículo 4. Abre aí. Vamos ver. Quem achar primeiro, lê alto aí, vai ganhar um bombom. Vamos. Aluno. Vai. Quem abriu? Gênesis é complicado, né? Gênesis, capítulo 5. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Capítulo 5. Lê alto aí, vamos embora. Faça as honras aí. Vai, Laura. Vamos embora, lê alto. Pede para o garotinho, lê aí. Lê. Gênesis capítulo 5, versículo 4. Lê, vamos. Só lê o que está escrito. Vamos. Quantos? É assim, na verdade eu estou brincando assim, mas nós, falando sério, hein? É para estudar o Antigo Testamento lá, os jovens também. Porque é o seguinte, olha, os mais conhecidos, Caim e Abel. E cai no esquecimento se você não lê. Porque Deus começa uma restauração através do terceiro filho, que substituiu Caim, que é o Sete. Mas a Bíblia vai dizer, em capítulo 5, lá versículo 4, que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Se você quer estar curioso, quando chegar no céu, pergunta para Jesus. Jesus, vem cá, quantos? Eu tive essa curiosidade, um dia posso compartilhar com você. Eu fiz uma planilha no Excel, né, peguei com base na ciência, mas aí vai virar heresia se eu falar para vocês. Mas é só curiosidade. Tem mais de 1000 lá. Mas assim, mas não é esse o objetivo. Eu perguntei para você agora aqui, ó, o texto não diz. O texto diz o seguinte, ó, quando um deles estava... Eu quero dizer o seguinte para você, você que está firme na obra do Senhor. Quando um de vocês estiverem trabalhando, pode acontecer de você perder a ferramenta e você desviar o foco da obra. Pode acontecer de você retardar o processo de construção da sua vida. Porque a sua vida, o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. É lá que o Espírito Santo vai, aí na sua cabeça, na sua mente, que o Espírito Santo vai te ensinar. É como se você, uma coisa de Marvel mesmo, é como você é a escola. E o Espírito Santo quer te ensinar, através das Escrituras Sagradas. E você vai para o campo, você vai trabalhar. E você tem as ferramentas que Deus te empresta. E a sua vida é uma vida consagrada a Deus. Vai ter algum momento que você perdeu o foco, que você vai perder o machado e você vai ficar inútil ali. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Quem já pagou esse mico? Então lá é carpindo. Ei, irmã? Cadê a enxada? Não é isso? Aí o que você faz? Você vai lá no cabo, pega uma cunha, não? Corta uma cunha, põe ali, bate, e lá vai, enxada emendada. Não é isso? Quem é do campo? Ainda é assim na terra, aqui na cidade, viu? Presta atenção aí, os pedreiros,
usando a enxada lá. Então, o que ele está fazendo? Ele está lá com o machado, e a Bíblia diz o seguinte, que o machado... Ixi, cadê? Eu quero dizer para você, se você perdeu o foco do reino, se você perdeu o machado, tem os profetas trabalhando, produzindo, e você está só com um cabinho lá. Infrutífero. Não produz nada. Mas a Bíblia vai dizer, sabe, que você encontrará dificuldades na sua vida. E as nossas maiores dificuldades, sabiam disso? Não são financeiras. Não são financeiras. Elas são mentais, sociais. Não, escreva isso na sua mente, no seu coração. A Bíblia não tem que ser reescrita. Ela tem que ser vivida. Você não sabe nem quantos filhos Adão e Eva tiveram. Você quer ensinar o reino de Deus. Mas isso é culpa nossa. É culpa do Eliseu, que deixou a escola à mercê, com todo respeito, de um profeta mais responsável, acreditando que ele teria a capacidade de ensinar todos os outros, e que todos os outros discípulos e profetas que querem levar o evangelho estariam estudando intimamente, buscando a Deus, porque é isso que nós acreditamos, os líderes. Que está todo mundo aqui orando, que antes de dormir, a família, vem cá, vamos orar os 3, vamos orar os 4, chama lá, acorda o pai lá, acorda o Natal, vem orar aqui, velho. Mas a dificuldade, nós ficamos uns 2 dias, cheguei, desmaiei, e a minha esposa falou assim, legal, hein, nem oramos ontem. Perdão. No dia seguinte, porção dobrada. Então, nós acreditamos que as famílias estão assim. Nós acreditamos que nós, que queremos ensinar, estamos estudando, buscando ajuda, dedicando tempo para a oração. Nós, líderes, acreditamos que você está. Quando, na verdade, Deus está falando o seguinte, ó, eles não estão. Eles precisam de auxílio. Eles precisam de conhecimento básico. Eles precisam se blindar da sociedade. Eles precisam entender e respeitar porque uma pessoa de 57 anos não consegue chamar Jesus de você. E ele com 17, com 15, 16, consegue. Ele nem dá bênção para o pai e para a mãe, uma outra geração. Mas se você me encontrar na Bíblia, alguém chamando Jesus, Jesus, ô você aí, você. Jesus, você estava onde? Acha? Você não vai achar. Mas tudo bem, pode continuar chamando Jesus de você. Não sei se ele vai ouvir, mas talvez pelo amor dele ele te ouça, tal, né? Você está com dificuldade na reconstrução da sua vida? O machadinho caiu na água, está só com cabo. E mais, hein? Olha, Jesus é tão maravilhoso que tudo que você tem, olha o que eu vou falar, tudo que você tem não é seu, é dele. É tudo emprestado. Nem o seu corpo é seu. Em 1 Coríntios capítulo 6 vai dizer que você não sabia, o Paulo falou assim, você não sabia que o seu corpo não é seu? Ele fica indignado. Você não sabia? Está indignado. Não. O cara fala, não, ele é templo do Espírito Santo de Deus que habita em você. Está emprestado. E você tem que ser santo. Porque Jesus é... Você cantou isso hoje. Senhor, caiu o meu machado. E não é meu, é emprestado, vou ter que pagar. Senhor, estou usando droga. Estou acabando com o meu corpo. Estou me prostituindo. E não é meu, é seu. Então não sei o que fazer agora. Me orienta. É isso que está acontecendo. Se você identificar o que você está fazendo, que não está glorificando a Deus, que não está construindo essa nova escola,
que é o seu corpo, não está falando de igreja não, viu? Também de igreja. Vocês pensaram que é igreja, não? A sua vida é mais importante que esse espaço. É você que vai para o céu. Não é isso aqui não. Mas nós podemos melhorar este lugar, né? Onde nós aprendemos. Nós falamos de vidas. Mas nós temos que se estruturar para levar a vida às vidas. Você precisa entender que Jesus tem que ser autoridade na sua vida. É Jesus que tem que ser autoridade na sua vida. Não é o seu coleguinha, não é outra coleguinha. Já que você aprendeu a ler, você tem que abrir a sua Bíblia, por favor. Abre aí. João 3,16. Abre aí, vamos entender isso aí. Porque você lê alguns versículos e você decora. Ai, mãe, que bonito. Olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, imensurável, não dá para medir, que Ele enviou o Filho dele, deu o Filho dele, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Aí você se contenta com esse versículo. Eu gostaria de ler 2 outros com você. Continua lendo. Quem achou? Vai ganhar um bombom. Quem que leu aquele versículo lá? Vai ganhar um bombom. Quem lê? Outra pessoa lê. 3,16 não. 3,17. 3,18. 3,19. Vai, manda. Lê alto. Força, homem. Presta atenção. Você está lendo qual? 16 já foi, mano. O Marquinhos já zarpou. Leu 17. Vamos. Continua. Você não vai ficar discutindo quem vai para o céu ou para o inferno. Já está aí. Para de ficar, mas e quem vai para o céu? Foi o seguinte, lê aqui para mim. Mas não entendi, então muda de assunto. Você não tem que ficar discutindo. Porque está escrito. Quem não crê em Jesus Cristo já está condenado. Eu vou ficar discutindo, se a pessoa não consegue ler esse versículo aí, ela vai aprender o que da Bíblia? É isso que você tem que entender. Na escola de profetas, você tem que aprender para poder ensinar. Você tem que entender que a sua vida, que você é mordomo da sua vida. E que tem que ser uma vida em abundância. Você não tem que sofrer. Você tem que ser feliz. Você tem que chegar na escola, jogar bola, tirar 10 na escola, ter amigos. Sabe, você tem que fazer amizade onde você estiver. Você tem que ser feliz. Mas tudo que você fizer na escola, onde você fizer, tem que glorificar a Deus. Aí eu não consigo ver a glorificação em Deus quando você chega na sala de aula, correndo. Vem, corre. O professor está chegando. Põe o celular. Deu tempo, hein? Deu tempo. Deus está sendo glorificado onde? Como? No passinho? Eu estou falando sério. Aí você quer trazer isso para a escola de profetas aqui. Para esse lugar. Aí vem as pessoas, olha, eu não consigo chamar Jesus de você. Nossa, como você está velho, hein? Desculpa, é que Ele é meu Senhor, Ele é meu Deus, meu Salvador. Eu não consigo. Eu não consigo chamar a mãe de você. Você tem que reconhecer a autoridade de quem está cuidando da sua vida. E quem está cuidando da sua vida, os pastores dessa igreja têm que orar por você. Você tem que orar pelos pastores. Você tem que orar um pelo outro. A gente ora no máximo, estou falando por mim também. Faz tempo que eu não cito o nome de algumas pessoas nas minhas orações. Eu estou pecando. Eu também. Porque eu estou naquela oração, Senhor, obrigado pelo casamento, obrigado pelo eu agradeço, saio o dia inteiro agradecendo a Deus, em primeiro lugar. Mas depois eu começo, Senhor, abençoa minha esposa, hein?
Meu filho, continue trabalhando no coração dele, papapá, continue construindo a vida dele. Deixa eu ver quem mais. Bom, primeiro, o pastor ali também, o outro pastor também. Aí você vai descendo, líder tal, líder tal. Mas chega um momento que você fala, bom, amanhã eu oro pelo outro. Nós somos assim. Porque a gente reserva 5 minutinhos no máximo para oração. E em 5 minutos, de A a Z, não dá para falar o nome de todo mundo. Vamos fazer um teste? Vim para ter critério depois, não hoje. Na próxima oportunidade, pegar o nome de todo mundo que tem participado da igreja, para a gente, na escola bíblica, eu vou ler o nome de todo mundo. Para a gente ver o tempo que a gente gastaria para pelo menos citar o nome de alguém na oração. Só por curiosidade. A sua vida não é sua. Você vai prestar conta dela. E você vai prestar conta dela em vida. Porque nós seríamos os piores miseráveis do mundo se nós não retirarmos da nossa cabeça a ideia de viver no céu, lá no céu. Nós temos que tirar essa ideia. O céu tem que descer até nós. E nós temos que viver aqui. Porque Jesus falou o seguinte, eu não vou retirar você do mundo. Você vai viver aí entre eles. Siga o meu exemplo. Eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou e eu sei para onde vou, ele fala. Você precisa saber. Aí Deus vai colocando pessoas ao seu redor, ao seu lado, para tentar dar o cutucado. Você é ou não é? Você está sendo ou não está sendo? É isso. Então nós precisamos ter essa consciência que nós estamos perdendo foco. O nosso machado já era, está só o cabinho. Cortando a árvore com cabo. A minha sogra tem um jardim ali. Aqui. Vou colocar uma foto, vocês vão entender o que eu estou falando no Face depois lá, no Insta, sei lá. Ela não tem um jardim na casa. Tem tanta planta que a casa está atrapalhando as plantas dela. Aí, de vez em quando, eu tenho que ir lá cortar. Uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano. Aí eu fui cortar lá, no penúltimo feriado. E aí a minha cunhada tinha de viajar. Ela não deixou uma ferramenta que era mais fácil para cortar. Aí aqui, né, superstição, para não perder a viagem, pega um facão velho enferrujado, não, deixa comigo. Aí sobe no muro, sobe na árvore, corta aqui, corta lá. Teve uma hora que eu estava cortando, nem sei o que estava cortando, foi para lá, para cá. Aí limpou tudo assim, aí ficou tão feio. Foi meu bico, olha. Aí a minha cunhada falou, sim, você acabou com a árvore. Não, estou podando, calma, na próxima vez que eu vier aqui eu dou uma acertada. Aí eu fui lá e dei uma acertada mais ou menos, ficou só os caquinhos, só os troncos. Cadê minha árvore? Ela vai crescer, pela fé. Vai crescer. Mas eu estou falando isso porque aconteceu comigo. Sem a ferramenta certa, a aparência, não é só a vontade. Não é só a vontade. Tem que ter a ferramenta certa. Tem que ter a hora certa. O dia certo. E está lá. Está podando já. Está crescendo tudo. Eu preciso tirar uma foto. Eu tirei do antes, agora vou tirar depois. Depois vocês vão entender. Vou mostrar para vocês. Jesus te ama. A sua vida é um projeto de Deus. Ele está com você. Onde você estiver, cuidado com a fonte que você está se alimentando. A fonte tem que ser as Escrituras. Você precisa de um líder que conheça a Bíblia para te ensinar. Você só vai aprender se você andar com alguém que sabe mais que você. Ou estou falando besteira? Isso é lógica. Vamos lá, mano! 6 passa. Agora é o top 6 na escola. 6 passa. Os caras não estão buscando 10. E aí você vê o pessoal que estuda, que vai lá, que vai tirar 10. Eu já pego as provas de quem vai tirar 10. E os caras que não têm dificuldade, entre aspas, tem dificuldade de foco. É foco, porque tem muita coisa na cabeça. É foco. Oração vai limpar isso. Estou profetizando aqui.
é inteligente, se é inteligente. E é uma questão de foco. Aí, como você menos espera, o Espírito Santo vai ajudar a lembrar. O Espírito Santo vai ajudar a lembrar. É fantástico o que Deus faz. Na sua vida é assim, tá bom? Jesus está com você, desde que você esteja buscando no Rio Jordão a fonte para a construção da sua vida. Não fica buscando alimento em outro lugar, não. E aí, o homem de Deus perguntou, olha que lindo. Olha a pergunta agora. O Espírito Santo de Deus está te perguntando, onde você caiu? Onde que você perdeu o foco? O que você fez? Que música que você cantou? Que piadinha que você fez? Que livro que você leu? O que você assistiu que você perdeu a essência? Você perdeu a pureza nessa construção. O homem de Deus fala assim, perguntou, onde caiu? Você tem que saber. Se você não souber onde você está errando, a Síria já está tomando conta de Israel. Já, o rei da Síria já é o novo rei da sua vida. Então, nós precisamos ouvir a voz de Deus. O homem de Deus pergunta, onde caiu? Deus está te perguntando. Lembra onde você caiu? Lembra onde caíste? Você fala assim, ó, é aqui. É lá. Primeiro fazer você pensar, eu estou caindo, estou errando, pronto. Se você achar que não, filho, aí é o fim. Você tem que repensar o que você está fazendo e falando. Aí eu repensei, já sei, localizei o lugar da perda. Foi aqui que eu perdi a identidade. E você perde a identidade quando você se ajunta em grupo, né? Incrível, né, meu? Você conversa com os caras sozinho, Fábio, na rua. Aí os caras, aí, professor, beleza? Beleza, você vai conversando, descendo com os caras. Muito legal. Mas aí junta uns 3, 4. Mas isso é bíblico também, sabia disso? O apóstolo Pedro fazia isso. O apóstolo Pedro também. Chegava perto dos caras, dos caras que não eram circuncidados. Conversava, tal. E aí chegavam os ortodoxos, Paulão chegava. Não, só faz um pouquinho. Já mudava. Está tudo na Bíblia isso. Não é exclusividade sua ser bipolar. Mas assim, se você aí, quando você falar, caiu ali, é aqui que eu preciso melhorar, Deus vem com a providência. Mas você precisa saber. Não tem que melhorar nada, então vai para o céu. Vaza da terra. Ou para o inferno. Falando sério. Porque quem está aqui são as pessoas que precisam melhorar. Estou falando sério. Quando eu falo aqui, na terra. Sempre nós temos que melhorar. Sempre. E aí, para encerrar, eu quero pensar o seguinte. Deu uma palavra, localizou, mostrou. Deus fez algo na sua vida, está fazendo algo na sua vida. Assim como Eliseu fez. Olha que legal, hein? Onde é que caiu? Caiu ali? Beleza. O Eliseu foi lá, pegou um galinho, jogou lá. Jogou o galho. Jogou o galho. Você precisa utilizar aquele cabinho que você estava usando. De repente não era o apropriado. Sabe quando o Thor perdeu lá o martelo dele, que teve que fazer um outro lá? Quem é esse vingador aí? Mais ou menos aquele ali. Perdeu o cabinho. Aí teve que fazer um outro. Lembra o trabalho que deu? Você acha que é fácil cuidar da tua vida? Nem seu pai e sua mãe às vezes aguentam você. É Deus que vai, através dos seus pais, amar você profundamente. E aí, quando Deus usa Eliseu para renovar o cabo, eu entendo uma coisa muito linda. Porque o Eliseu joga o material de novo, que agora literalmente é emprestado. E olha que lindo.
Eliseu joga o pedaço de aço lá, o ferro, começa a flutuar. Sabe que quando você vai começar a vivenciar os milagres de Deus na sua vida? Quando você identificar onde é que você está errando? Quando você pedir ajuda para Deus? E quando você ouvir Deus, ó, já providenciei, pode ir lá, é seu. Você tem que ouvir a voz de comando de Deus, não das pessoas, não dos irmãos que estão do seu lado. Deixa Deus falar com você. Ai, mas Deus não fala comigo. Eu vou abrir a Bíblia, vou abrir a Bíblia numa página e está em branco. Pois é, o que significa isso? Está morto. Brincadeira, né? Já pensou? Senhor, me dá uma solução. Abre a Bíblia. E Judas se enforcou. Para com isso. Apesar que, pela misericórdia de Deus, Deus pode falar com você através dessa situação. E Ele fala, porque já falou comigo. Mas o hábito de Deus não é esse. Só no momento de desespero que Ele vê que você está lá sofrendo, chorando, sozinho no seu quarto, e você não consegue abrir a Bíblia. Mas você tem que ter lido a Bíblia para entender a mensagem, senão você não vai entender nada. E Deus fala com você. Eu sou testemunha viva disso. Bom, você tem que agir. Você tem que resgatar a sua vida. Tem que partir de você. O milagre está preparado. O objetivo de Deus é restaurar a sua vida. Você tem que buscar as pessoas certas. Jesus Cristo pode curar você. Jesus pode mudar a sua vida. O ano passado tinha um caso na escola, onde eu trabalho, uma delas, onde uma menina queria ser chamada de Mateus. Não tem só um Mateus no mundo. Aí, não sei por qual motivo, e ficou muito estranho, porque assim, nós temos que respeitar isso. Então, só que eu chego assim, ó, bom dia, jovens. Pronto, eu peguei todo mundo. Numa outra escola também, eu estava assim, explicando um exercício, eu falei o seguinte, olha, só os meninos, na multiplicação, sinais iguais mais. Só os meninos, na multiplicação, sinais iguais. Olha, pessoal, vou repetir. Vou repetir, só os meninos. Na multiplicação, sinais iguais mais. Só os meninos, na multiplicação. Meninos, todo mundo. Na multiplicação, sinais iguais mais. 1, 2, 3. Depois eu explico por quê. Mulheres, só as meninas. Na multiplicação, sinais diferentes menos. Mulheres. Então, pela fé você acreditou em mim. Você não sabe onde vai usar isso, mas assim, é isso aí. Aí, quando eu falei assim, só os meninos e só as meninas, aí eu vi lá no meio uma aluna. Aí eu falei assim, só os meninos, só as meninas. Agora todo mundo, vai você também, Kira. O que eu quero falar para você, você pode respeitar as escolhas, mas o nosso Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. Cromossomo XY para o sexo masculino e cromossomo duplo X para o sexo feminino. Vai estudar ciências. E eu quero falar para você que este ano, essa menina que queria, que estava em dúvida, que a sociedade está dizendo, sabe o que você faz? Está em dúvida, né? Não, na verdade eu estou me sentindo feio, eu acho que parecendo um homem. Não, filho, uma maquiagem aí, para a mulher é mais fácil. Hoje ela está namorando, pegando vários meninos. Aí, então assim, está lá na escola. Eu estou feliz. Falando sério, Jesus pode curar. Jesus cura.
No início da minha conversão, tinha um ex-travesti, que deu testemunho, Deus transformou mesmo ele. Ele se converteu literalmente e nas veias dele estava correndo o sangue de Jesus Cristo. Ele fez uma transfusão espiritual, voltou a ser homem, casou. Então, assim, nós precisamos entender isso, que essa modernidade é muitas informações. Para quem não sabe quantos filhos Adão e Eva tiveram. E você começa a absorver muitas coisas assim, e você não se apropria primeiro em conhecer aquele que pode todas as coisas. Então, chegou o momento de nós ampliarmos nossos limites, não é verdade? Eu tenho um desafio para você. Eu sei que passou, nós vamos orar rapidinho, para que Deus, né, conclua a obra na sua vida. Mas esse texto que nós vemos agora, esses 7 versículos, foi só parênteses nessa história. Porque a vida vai continuar. Você vai ver que a nossa luta não é contra a carne, é contra a sangue. Nesse mesmo capítulo vai acontecer dos inimigos cercarem o povo. Aí Deus vai usar o profeta, não para matar os inimigos. Os inimigos serão cegados. Serão conduzidos para um lugar onde haverá uma libertação, haverá uma visão diferente. Ame o seu inimigo. Não deseje o mal para ele. A essência de Jesus Cristo é amar. Então o desafio era que você terminasse de ler na sua casa essa história fantástica. Será que eu vou entender? Mas se você entender o flash que está aí voltando no tempo, você entende isso rapidinho. Isso aí. Fácil. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado por nos escolher, Senhor Deus, para nós te servirmos. Muito obrigado, Senhor Deus, porque em nós não há nada, Senhor, nada de bom. Tudo que nós temos de bom vem de ti, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito Santo que, na nossa profissão de fé, naquele momento em que nós entendemos a obra de Jesus em nossas vidas, passa a habitar em nosso coração, nos fazendo, ó Pai, nos dando forças para estar na Tua presença, além da Tua palavra, fazendo, Senhor Deus, com que nós possamos mudar, Senhor Deus, os nossos hábitos, as nossas ideias, mas mudar através da fonte, Senhor Deus, de água viva que é Jesus Cristo. Senhor Deus, em nome de Jesus, que essas novas gerações, que a minha também, principalmente, também, Senhor, que nós temos que dar exemplo, que nós venhamos a buscar a Tua palavra, que nós venhamos, Senhor Deus, a buscar a Tua presença, o Teu poder, para que a nossa vida seja uma vida escrita, Senhor Deus, em carne e osso, uma carta aberta, Senhor Deus, como diz a Tua palavra, para que todos possam, Senhor Deus, ler a Tua obra através de nossas ações. Obrigado pela Tua igreja, Senhor Deus, que está preocupada no nosso crescimento. Obrigado por estar nos acordando, Senhor Deus, nos organizando para que nós possamos crescer de uma maneira ordenada. Limpe os nossos corações, limpe as nossas mentes, e que em nome de Jesus nós possamos juntos, Senhor Deus, ir buscar na fonte solução para um crescimento eficaz, um crescimento seguro, mas que acima de tudo a Sua palavra continue sendo pregada aqui neste lugar. Não permita, Senhor Deus, em nome de Jesus, que ninguém, Senhor Deus, fale heresia sobre a Tua palavra. Que em nome de Jesus, aqui nesse local, Senhor Deus, nós possamos ensinar os Teus servos, os Teus filhos, Senhor Deus, a caminhar através da luz das Escrituras. Hoje os Seus líderes, Senhor Deus, visita o coração de cada jovem aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus, Senhor Deus, mova cada coração aqui, e que eles vão Te buscar, Senhor Deus, confessando que só o Senhor é Deus. Nos ensine, Senhor Deus, a caminhar na Tua presença. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Continuem firmes, hein? A obra nunca vai terminar.
Deus seja louvado pela palavra do Cícero. Obrigado, viu, meu irmão? Deus continue abençoando a sua vida e fazendo uso do irmão para todas as vezes que ele agendar nos abençoar. Tá bom, querido? Obrigado. Nós temos avisos. Vamos lá? Lá. Já vim com a lista hoje para não me perder, né? Porque nós sabemos que a nossa igreja, louvado seja Deus por isso, mas de terça a domingo nós temos programações diariamente, onde você pode estar participando de qualquer uma delas, da maneira que você puder e como você puder, tá bom? Primeiro aí, como diz o pessoal aí dos avisos colocou, nós queríamos saber quem nos visita nessa noite. Há visitante entre nós? Sim, tem um casal ali, né? É o Diego e a Ingrid, né? Que vocês sejam muito bem-vindos nessa noite, que o Senhor possa continuar abençoando a vida de vocês. Amém? Então, vamos lá. De terça-feira, nós temos PGM às 20 horas. Nós temos culto de oração toda quarta-feira, também às 20 horas. Quinta-feira, nós temos PGM às 19h30 e temos estudo também no lar às 20 horas. Sexta-feira, nós temos PGMs, isso são programações semanais, tá bom? E na próxima sexta, agora, Ministério Jovem. Isso aí, Ministério Jovem tem programação sexta-feira para a madrugada toda. Então, pai, mãe, seu filho vai estar bem cuidado aqui, você pode ter certeza disso, não tenha dúvida. Traga o seu filho para cá, deixe-o vir a partir das 10 da noite, e aí você busca às 7 da manhã, porque não dá também, né? Eles vão precisar descansar depois, tá bom? Então, saiba que o seu filho estará aqui, na igreja, tá bom? Melhor ele aqui do que em qualquer outro lugar, não é mesmo? Então, faça questão de mandar o seu adolescente, o seu jovem, faça o seu filho jovem sair de dentro de casa nesses dias frios, pode mandar para cá, porque aqui eles se aquecem, você pode ter certeza disso, tá bom? Todos os sábados, às 9h30 da manhã, nós temos o jiu-jitsu, que o Jerônimo aí com toda a turma tem a molecada aí, que é uma bênção ver eles aí todo sábado, eles ficam muito felizes quando eles têm aí bastante atividade e se cansam o suficiente.